tema da palavra de hoje é tempo de restaurar o altar da adoração. É isso que Deus tem colocado muito forte no meu coração. É tempo de restaurar o altar da adoração. O texto bíblico de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 1, que diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando todos para ir ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Deixa eu te explicar esse texto, gente. Aqui, na verdade, o rei Ezequias é uma grande inspiração de rei. A Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Davi e ele foi um rei bem diferente, um rei excelente na sua geração. O rei Ezequias aqui, ele vai fazer uma convocação. Aqui Ezequias, na verdade, está unindo as tribos do norte e as tribos do sul. Nós sabemos que as tribos estavam separadas, o povo de Deus se separou, se tornaram um povo, se torna dois povos, duas tribos, os samaritanos, os judeus. Então nós temos Samaria como a capital das tribos do norte e Jerusalém como a capital da tribo do sul. E esse homem, ele já começa o seu reinado, era rei no sul, e ele convoca todas as tribos, ou seja, ele deixa de lado a divisão e convoca todos para irem ao templo da adoração, adorar ao Senhor e celebrar a Páscoa, unificando o povo mais uma vez. A celebração da Páscoa naquela época era um ritual muito importante, porém, esse ritual muito importante já não estava mais sendo celebrado pelo povo de Deus. Um ritual importante, mas o povo tinha esquecido da celebração da Páscoa. Ezequias, então, ele assume o reinado, e a maior prioridade de Ezequias foi restabelecer os valores espirituais de uma nação. Ou seja, ele entende que, sem Deus, o reinado dele não teria sucesso. Se a base dele não fosse o Senhor, seria um reinado sem sucesso. Então, a primeira coisa, note, a primícia, a primeira atitude do rei Ezequias foi literalmente restaurar o valor espiritual da nação, do povo de Deus. Esse momento em que Ezequias assume o reinado, era um momento muito conturbado. Preste bem atenção, porque você vai talvez se identificar muito com isso. Um momento conturbado, um momento de guerra, um momento de crise política, um momento de esfriamento espiritual, um momento de crise social. O povo estava vivendo um verdadeiro caos. O povo estava sofrendo com guerra, com crise, com esfriamento, a nação estava dividida, a casa estava em desordem, o povo não estava prosperando, a mão de Deus já não estava mais sobre o povo. Ficou muito claro aqui, ó, no meu olho, diminui um pouquinho. O povo não estava mais prosperando, a mão de Deus já não estava mais sobre o povo, então era um momento de muita dificuldade, de muita luta. E esse esfriamento, ele vai se dar literalmente por conta da secularização da cultura do povo. Ou seja, uma nova cultura estava entrando dentro da cultura do povo de Deus. Uma cultura pagã, uma cultura de outros povos, de idolatria, estava se instaurando no meio do povo de Deus. Isso estava tomando conta da vida do povo de Deus. E por causa ali dessa secularização, o povo de Deus vai deixando a vida espiritual de lado. O povo vai se esquecendo. Por conta do dia a dia, ainda está ruim, gente. Por conta do dia a dia, por conta dessa secularização dessa cultura, por conta do sufocamento, na verdade, na nossa vida muitas vezes é assim, né? A gente começa firme nas coisas de Deus e daí a pouco a gente vai se esfriando. E por que a gente se esfria? Porque, na verdade, a gente vai deixando com que as coisas naturais sufoquem a nossa vida espiritual. E por conta desse sufocamento dessa vida material, dessa vida natural, a gente deixa, né, de viver as coisas de Deus, a gente deixa de viver na nossa essência, naquilo que nós carregamos no Espírito. Isso eu sempre gosto de dizer, nós precisamos entender o princípio básico da nossa vida. Hoje pela manhã eu disse que nós não chegamos nessa terra para passear. Você não está aqui de passeio, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não está aqui nessa noite por acaso. Você não veio para essa terra de passeio, você não veio passear na terra, você veio nessa terra por um motivo muito especial. Na verdade, o motivo pelo qual você veio a essa terra é para cumprir um propósito de existência da sua própria vida. Ou seja, Deus te escolheu, desde o ventre da tua mãe, para cumprir um propósito de vida aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Nós somos dotados de um corpo, uma alma e um espírito. O nosso corpo, a parte que você consegue enxergar de mim, essa é a minha parte sensorial, é o meu corpo físico. Agora, a Bíblia também diz que quando nós morrermos, e todos nós um dia nós vamos morrer, sim ou não? Nós vamos, né, se Jesus não voltar antes, a gente vai descer a sepultura. E quando a gente morrer, espero que seja daqui a muitos e muitos anos, mas o nosso corpo físico vai voltar para a terra. Ele vai acabar, o corpo físico acabou. A nossa alma, que é a nossa psique, a Bíblia diz que ela vai se desfazer. Ou seja, tudo aquilo que a gente adquire de conhecimento na terra
vai ficar na terra. A gente não vai chegar com conhecimento da terra no céu. Agora, o que vai sobrar da nossa essência é o nosso espírito. Só que é justamente o nosso espírito que nós deixamos de dar o devido valor. E é o que nós temos para a eternidade. O que vai sobrar de nós, dessa tricotomia corpo, alma e espírito, é o nosso espírito. A alma vai desfazer, o corpo vai acabar, e o espírito, que é o que vai sobrar, que é o que nos liga com Deus, a nossa parte mais importante é aquilo que a gente menos dá importância. Faz sentido para você o que eu estou falando? A parte mais importante do nosso ser, de existência, é justamente aquilo que, por uma vida natural, sufocada, né, pelas coisas do dia a dia, essa, na verdade, é uma grande estratégia do maligno. É uma estratégia de Satanás e os seus demônios. Nos manter acorrentados, aprisionados nas coisas do natural, para que a gente não descubra o poder de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente não viva a nossa essência profética e para que a gente também não acesse o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o que é? É uma realidade para nós, cristãos, filhos de Deus. Então, olha só, nós confundimos, os cristãos confundem ao ler a Bíblia, a questão da salvação e do reino. A salvação, na verdade, é um presente de Deus para mim e para você. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a partir do momento que a gente é batizado, a gente recebe um presente de Deus, que é salvação, vida eterna. Agora, salvação e reino são duas coisas diferentes. Salvo e reino. O reino é um acesso, uma nova dimensão, é poder usufruir da herança que Deus deixou para você. E muito crente passa pela terra e não usufrui daquilo que Deus deixou para que ele pudesse viver. Mas por que não vive? Porque ele não entende que essa herança não está conectada nem na alma e nem no corpo. Essa herança espiritual está conectada no teu espírito. E para viver essa herança espiritual, você precisa estar ligado no espiritual. O seu espírito precisa estar estartado, ou seja, precisa estar ligado com Deus. E o que acontece aqui com o povo de Deus? Ezequias percebe que o povo estava distanciado, estava longe de uma vida espiritual. E nesse momento de crise, secularização de cultura, o povo estava exilado. De um lado o exílio babilônico, do outro lado o exílio assírio. Então esse povo estava escravizado, esse povo não estava vivendo aquilo que Deus tinha colocado na essência deles. Esse povo não estava usufruindo da herança espiritual que eles carregavam sobre a vida deles. Ezequias percebe o caos e ele fala: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trazer esse povo de volta à conexão com Deus, ou seja, precisa ter um resgate da espiritualidade. Então o povo está distanciado de Deus, esse povo está vulnerável no espírito. Por quê? Porque quando um povo está longe de Deus, quando o povo está distanciado de uma vida espiritual, quando o povo deixa de lado a sua vida espiritual, esse povo automaticamente deixa de praticar os bons costumes da palavra de Deus. E por isso, esse povo vai ficando vulnerável no espírito. Ou seja, eles vão ficando ali sufocados, marcado por momento de guerra, de crise, de secularização, vida espiritual ali vazia. Tudo isso vai ficando de lado e eles vão vivendo um sufocamento no espírito. Aquilo que era para ser a maior prioridade do povo, fica esquecido ao longo do tempo. E com isso o povo vai ficando vulnerável, e com isso o povo vai se perdendo, e com isso o povo vai se enfraquecendo na sua essência. Até que surge um bom rei chamado Ezequias, um homem de Deus, um homem que percebe que o povo estava se perdendo justamente aonde não podia se perder. Ezequias percebe que o povo de Deus, o povo que adora a Deus, o povo que deveria adorar a Deus, em espírito e em verdade, estava esquecendo da sua essência espiritual. A restauração espiritual para Ezequias foi a sua maior prioridade. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz no seu reinado é resgatar os valores espirituais da nação. A primeira coisa, a primícia do reinado de Ezequias foi resgatar os valores espirituais de uma nação. Aí Ezequias começa o seu reinado diante desse caos, desse reino dividido, desse povo exilado, dessa crise política, dessa crise social, de guerras. E olha o que o texto diz, 2 Crônicas, capítulo 29, verso 1 e em diante. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. O texto aqui está dando os detalhes. Um homem de 25 anos começa a reinar, e ele reina 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Ábia, filha de Zacarias, e ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ou seja, a primeira coisa que ele fez no início do seu reinado, foi reabrir as portas do templo do Senhor e as consertou. O templo do Senhor estava com as portas fechadas,
estava em ruínas, estava tudo jogado, estava uma verdadeira bagunça, a porta fechada, não tinha mais adoração. O povo já não sabia mais o que era cultuar ao Senhor da maneira correta. E Ezequias vai convocar os sacerdotes, vai convocar os levitas, reunir o povo na praça, que fica do lado leste, e diz: escutem-me, levitas, consagrem-se agora, consagrem o templo do Senhor, o nosso Deus e o Deus dos nossos antepassados. Retirem de lá tudo que é impuro. Nossos pais foram infiéis. Presta atenção. Eles estavam vivendo um caos, um tempo de guerra, secularização da cultura, uma verdadeira crise, ok? E ele vai identificar mais alguns erros no povo. Ele diz o seguinte: o Deus dos nossos antepassados, os deuses dos nossos pais. Os nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprovava. Abandonaram a Deus, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor. Eles deram as costas para Deus. Eles fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Eles não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. Olha só, o povo de Deus, que era um povo forte, que por onde passava fazia proezas, porque a mão de Deus era sobre eles, agora é um povo motivo de zombaria, zombado, um povo desgraçado, um povo perdido, um povo exilado. Conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e foram mortos, e os nossos filhos, e as nossas filhas, e as nossas mulheres foram levadas prisioneiras. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. Olha o que esse líder diz: eu pretendo fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Vamos entender aqui os pormenores desse texto. Ezequias, ele começa o seu reinado, além de estabelecer a sua maior prioridade, que era restabelecer os valores espirituais da nação, ele já começa o seu reinado identificando um problema. Ele olha para o reinado e ele identifica o problema que precisava ser resolvido. Ele entende que era necessário trazer o povo de Deus de volta à aliança com Deus. Então ele olha para o povo, vê que o povo está distanciado do Senhor, que a mão de Deus não é mais sobre o povo, e esse povo está colhendo os frutos daquilo que eles plantaram. Então ele percebe que ele precisa trazer de volta o povo, reaquecer a chama do coração do povo para com Deus. A primeira coisa que ele decide fazer é reabrir a porta do templo. Ele reúne os levitas, os sacerdotes, chama o pessoal e vai reabrir a porta do templo. Ezequias, ele vai tomar a decisão que vai definir todo o futuro do seu reinado. Olha só que interessante. Ezequias, ele toma uma decisão, primícia, prioritária, que vai definir todo o futuro de prosperidade do seu reinado. Ele decidiu, como primícia, colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O que diz em Mateus 6,33? Priorize, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aqui a gente já aprende algo muito poderoso. Se Deus for a sua primícia, se Deus for a primícia da sua vida, você não precisa se preocupar com o que vem na sequência. Se Deus é primeiro lugar na sua vida, você não vai precisar se preocupar com o que há de comer, com o que há de beber, porque Deus há de suprir todas as suas necessidades. Se Deus for colocado no devido lugar na tua vida, você vai deixar de se preocupar menos com o trabalhar tantas horas por dia, o ter que se entregar tanto. Se Deus é prioridade, a gente não precisa se preocupar com o que vem na sequência, porque Deus, Ele provê. A palavra de Deus, ela diz aqui, se a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, tudo que eu preciso para viver uma vida de prosperidade é acrescentada na minha vida. Ou seja, aqui nós estamos aprendendo que nós precisamos construir a nossa vida a partir de uma base. E essa base é Deus. Essa base, a nossa prioridade é o reino de Deus. Se eu priorizo o reino de Deus me prioriza. Então, se Deus for a nossa prioridade, uma certeza nós temos: vida de sucesso. E quando eu digo vida de sucesso, eu não estou apontando para a teologia da prosperidade, falando que você vai ficar rico e milionário. Um dos princípios, das definições de prioridade na Bíblia é ter bastante dinheiro. Das definições. Mas além de ter dinheiro também, prioridade é você ser ausente de perturbação, você viver uma vida de paz, você viver muitos anos na terra, muitos anos com saúde, porque é um fardo também viver muitos anos doente.
Vive muitos anos, mas vive uma vida cansada, né? É um dia pior do que o outro. Então, prosperidade é ter vida longa, prosperidade é ter paz, prosperidade é você ter uma família, é você poder assentar à mesa e a sua casa ser um lugar de bênção e não um lugar de perturbação. Então, essa é uma certeza. Se Deus é uma base para a nossa vida, se a gente constrói a nossa vida a partir dessa base, a gente pode ter a certeza de uma vida bem-sucedida. Isso aqui tem muito a ver com a parábola da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Eu gosto de Bíblia, gente. Vamos ler Bíblia em nome de Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou o rio, soprou o vento, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha alicerce na rocha. Mas quem ouve e não pratica é como uma pessoa insensata, que constrói a casa sobre areia. Cai a chuva, transborda o rio, sopram os ventos, dão contra aquela casa e a casa cai. E é grande a sua queda. Sabe quem está dizendo isso? Diga, Jesus. E olha o que Jesus está falando aqui. Jesus está ensinando que nós precisamos, além de ouvir, aprender, praticar a palavra. Por que muito cristão vive uma vida mais ou menos? Por que muito cristão não tem sucesso na sua jornada aqui na terra? Porque muito cristão ouve. Tem muito cristão, eu tenho que falar uns negócios, que se torna rato de igreja. Vem para a igreja, mas a vida sempre é aquela mesma coisa. Uma vida medíocre, uma vida que não vai para frente, uma vida cachorro correndo atrás do rabo. Pronto, falei. Cachorro correndo atrás do rabo é aquela vida que você roda, e não chega em lugar nenhum. Então Jesus está dizendo, ouvir a palavra e não praticar a palavra, não vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é praticar a palavra. Eu já falei para vocês, o que é a igreja senão o nosso quartel-general? É aqui que a gente forma os crentes. Para quê? Para missão. Qual é a missão? Lá fora. Lá fora onde, pastor? Na Europa? Não, a missão no seu trabalho. Sua missão é no seu trabalho. A sua missão é na sua casa. A sua missão é na sua faculdade. A sua missão é falar do amor de Deus lá na sua família. A sua missão, né, é levar esse evangelho de Cristo. E muitas vezes, sem você precisar nem abrir a boca. Porque quem disse que o evangelho é pregado só quando a gente abre a boca? O evangelho, ele principalmente é pregado pelas nossas atitudes. Eu me torno uma pessoa diferente, aí a minha família olha e fala assim, nossa, está diferente, né? Depois que passou aí a igreja, depois que teve um encontro com Jesus, mudou. Agora é uma pessoa diferente. Aí nós começamos a glorificar o nome do Senhor, a glória de Deus se manifesta, porque eu estou me tornando uma pessoa diferente. Esse diferente aponta para transformada. Sou transformado, as pessoas olham para mim e falam, nossa, como ele mudou. É uma pessoa transformada, a glória de Deus se manifestou, eu acesso o favor, e essas pessoas também vão querer entender qual é a fonte da minha transformação. Então, o evangelho é prática, o evangelho não é teoria. Você pode conhecer o evangelho até o diabo conhece. Conheceu, mas não praticou, por isso Deus no que deu. Pelo fato de conhecer e não praticar, deu no que deu. Então, o evangelho é prática, é colocar em prática o que a Bíblia está nos ensinando. Então Jesus está dizendo aqui, praticar a palavra. Praticar a palavra e conhecer a palavra, ouvir a palavra, são duas coisas totalmente diferentes. Sabe por quê? Porque ouvir não muda a vida de ninguém. O que muda é praticar a palavra. É você levar a palavra de Deus para a sua vida amanhã. A mudança ela só acontece quando a gente pratica a palavra. Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender. Você sabe que comer de maneira saudável traz benefício para a saúde, sim ou não? Mas mesmo sabendo que comer de maneira saudável traz benefícios à saúde, por que continua comendo mal? Aprendeu, mas não está? Faz sentido para você em nome de Jesus? Eu sei que se eu comer muito... eu falei aqui esses dias e vou repetir. O nosso corpo, até o nosso corpo, ele entende a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você... Se você der bastante doce para o teu corpo, ele vai te devolver uma bela de uma... Pronto, daí já entendeu. Esses dias eu recebi o vídeo de uma senhora, esposa de um rapaz que trabalhou comigo, e faz tempo que eu não tinha contato com esse rapaz. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma profeta do Senhor, uma mulher de visão espiritual aberta. Mas cuidou do espiritual, o que é muito importante, e deixou de cuidar da alimentação. Está com diabetes, está com problema no rim, aí está fazendo hemodiálise e perdeu a visão. E quando a gente olha para aquilo, o nosso coração, se compadece, a gente se entristece, mas aí o Espírito Santo
fala ao nosso coração. Isso é reflexo da maioria das pessoas que ouvem, mas não praticam. Sabe que comer saudável não é moda, não é modinha. Isso é importante para que você tenha vida e vida em abundância. Quer viver muitos anos comendo um monte de porcaria todo dia? Aí depois a conta fecha. Na vida é assim. A Bíblia diz que o que você planta, você colhe. O que você planta nos seus relacionamentos é o que você colhe. O que você planta no seu casamento é o que você colhe. O que você planta na sua vida profissional é o que você colhe mais adiante. O que você planta na sua vida espiritual também é o que você colhe. Ou seja, sabe o que tem que fazer, mas prefere não fazer. E as pessoas sabem o que tem que fazer, mas em suma preferem não fazer. Essa construção sobre a rocha que Jesus fala, significa viver uma vida cuja maior prioridade seja a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus. Então Jesus está falando assim, a prioridade deve ser a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Essa construção aqui sobre a areia é pautada em circunstâncias e momento. É aquela pessoa que se deixa levar por todo vento, por toda onda. Eu costumo dizer que é a pessoa onda do mar. Vai para frente, vem para trás e no fim não sai do lugar. Porque se deixa levar por toda sorte, sabe, por todo vento, por toda onda. É a pessoa que se move pela circunstância. Se o momento está bom, se está ruim eu desisto de tudo, e não sei. Então fica ali se movendo pelo que acontece no dia a dia. Essa é uma pessoa que não tem uma vida firmada sobre a rocha. É uma pessoa inconstante, é uma pessoa de ânimo dobre, é aquela pessoa que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra coisa. Então Jesus está alertando que a qualquer momento da sua vida, da minha vida, da sua vida, vou me incluir nisso, para você não achar que é só para você, vai vir uma tempestade. A tempestade é inevitável. Fala para o crente do seu lado, a tempestade é inevitável. E talvez não é isso que você quer ouvir, mas é isso que Deus está mandando eu te falar. A tempestade, a dificuldade, a luta é inevitável. A tempestade vem para todos nós, Agora, o que a gente precisa entender é que quem estiver firmado sobre a rocha, esse vai resistir à crise e a casa não vai desmoronar. Na hora que vier a tempestade, se você está firmado sobre a rocha, sua família permanece de pé. Agora, se você está firmado sobre a areia, desmorona a casa, acaba o casamento, destrói tudo. Mas se a sua base é sólida, se você construiu a partir de Jesus, você está preparado, porque a tempestade vai vir e Jesus vai ser o seu escudo e a sua fortaleza. É Ele que vai te proteger dessa tempestade, dessa luta. Então a tempestade vem para mim, vem para você. Agora, o prudente tem tempestade, insensato também tem. Qual é a diferença? A diferença é a base que sustenta a vida de cada um. Fala para a pessoa que está do seu lado, a diferença é a base que sustenta a sua vida. E aí o texto diz que quem está firmado em Deus, quem está em Deus permanece firme, não desmorona, a casa não cai. Agora, quem não está em Deus, qualquer vento contrário, pum, acabou. Aí, no tempo de Ezequias, esse povo não estava firmado na rocha, e a casa tinha caído. No tempo de Ezequias, a casa caiu, a coisa estava feia, o reino estava dividido, o povo estava exilado. A cultura do povo estava secularizada. Ou seja, o negócio estava ruim. Aí, gente, Ezequias ele vai perceber todo esse movimento e ele entende que era a hora de recalcular a rota. Ele entende que era momento de trazer consciência e recalcular a rota. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Trazer de volta os valores espirituais para a nação. A primeira coisa, chegou o tempo da gente construir novamente, reconstruir, porque está tudo acabado. E era no sentido literal, viu? Cidade destruída, eles estavam em outro país, exilados e tudo mais. Então, é tempo da gente reconstruir. Só que Ezequias estava ensinando, se a gente reconstrói sobre a areia, a casa vai cair de novo. Então, a gente precisa ir lá no fundamento, precisa ir lá na base. A partir daí, você começa a construir a sua vida. Se construir de qualquer maneira, ou reconstruir de qualquer maneira, a casa vai cair de novo, crente. Ou você faz do jeito certo, ou a casa cai. Fala para o crente do seu lado. Ou você faz do jeito certo, ou a casa cai. Pastor, por que você fica mandando eu falar para o povo que está do meu lado? Primeiro, para você se manter firme e forte comigo aqui, em nome de Jesus. E segundo, porque você carrega uma essência profética sobre a sua vida. E quando eu falo para você, profetiza, fala com o crente do lado, é para você liberar palavra de bênção sobre a vida dele. Tá bom? Você está liberando no mundo espiritual bênção sobre a vida dessa pessoa. Então, interage em nome de Jesus, tá bom? Ezequias vai perceber isso aí,
Ele diz, chegou o tempo de recalcular a rota. Então, a gente vai precisar recalcular, a gente vai precisar reavaliar como a gente está vivendo a nossa vida. E assim, se a gente não trouxer a nossa casa, não reconstruir a nossa casa sobre o alicerce correto, a casa vai cair de novo. Aí ele vai convocar os sacerdotes, aí ele manda retirar tudo que estava de impuro no templo. O negócio vai ficar mais forte aqui, hein? Ele manda os sacerdotes e os levitas entrarem no templo. Ele diz assim, escutem-me, levitas, consagrem-se agora, e também consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Resumindo, está na hora de fazer uma grande faxina no templo. Sabe o que ele faz? Ele percebe que o templo, naquela época, estava defraudado. Tinha sacerdote que prestavam culto ao Senhor, e Deus não recebia o culto dos sacerdotes. Sabe o que Deus dizia do culto dos sacerdotes daquela época? Que o culto que eles estavam prestando era como coices diante do altar do Senhor. Deus estava desprezando a maneira como aquele povo cultuava ao Senhor. Como aqueles sacerdotes, aqueles homens que eram para ser homens de Deus, líderes espirituais, estavam fazendo diante do altar do Senhor. O templo havia sido tomado pela idolatria. Dentro do templo do Senhor tinha esculturas, idólatras, deuses pagãos. Lá dentro tinha perversão. Dentro do templo do Senhor, anos atrás, existia um culto de prostituição cultual, onde mulheres, chamadas sacerdotisas, se prostituíam em nome de um deus pagão. Era sujeira, era perversão e muitas outras atrocidades mais. E Ezequias entende que do jeito que estava, não tinha como reconstruir, não tinha como restabelecer valor espiritual diante daquele cenário. Então o que ele faz? É hora de fazer uma verdadeira faxina. É hora de voltar à prática dos bons costumes, de resgatar os valores espirituais do povo de Deus. Ezequias abre a porta do templo, restaura os valores espirituais e faz uma grande faxina, diga faxina. Aí os primeiros movimentos ali dos sacerdotes e dos levitas foram fazer a faxina. E sabe o que Deus está falando para mim e para você hoje? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você vai precisar fazer uma grande faxina na sua vida. Amém ou não amém? Eu quero ouvir um amém agora. Você pensou o quê? Que você ia pular carnaval na igreja hoje? É hora de fazer uma grande faxina. Sabe o que é fazer uma faxina? Deixa eu te ensinar. Fazer uma faxina na sua vida é colocar para fora tudo que não presta. É colocar para fora tudo aquilo que tem afastado a poderosa e potente mão de Deus de operar na tua vida. Tem gente que Deus não opera mais. Tem gente que Deus já não pode mais operar. Sabe por quê? Porque a casa está uma bagunça só. E diante dessa bagunça Deus não opera. Se não entrar, limpar a casa, fazer uma faxina, jogar para fora tudo que não presta, não adianta ficar ajoelhado clamando na madrugada, de manhã, tem que fazer a faxina. Deus não vai operar no ambiente de sujeira. Você é profeta, fala para o crente que está do seu lado, Deus não opera em ambiente sujo. Deus não opera em ambiente sujo. Hoje é dia de faxina. Amém ou não amém? Aí no meio da faxina, Ezequias encontra um livro, diga um livro. O livro da lei. Encontrou um livro jogado. Encontrou a Bíblia jogada. Achei. Que livro é esse? Deixa eu dar uma lida para ver o que ele diz. E esse livro dizia que era necessário celebrar a Páscoa. Era necessário celebrar a Páscoa como um memorial de fé, que ficou marcado pela saída do povo do Egito rumo à terra prometida. É necessário, olha só, a gente não está celebrando a Páscoa. A celebração da Páscoa vai marcar uma transição muito poderosa na vida do povo. A celebração da Páscoa vai marcar um movimento para uma nova estação. Era Deus dizendo, vamos celebrar a Páscoa, meu filho, que eu vou tirar vocês desse tempo de escravos e vamos viver agora numa terra de governo. A Páscoa ela vai marcar a libertação dos israelitas da escravidão do Egito, depois de 400 e tantos anos, e o início de uma jornada rumo à terra prometida, onde esse povo iria se tornar uma nação governada por Deus e teria uma identidade espiritual própria. Era Deus dizendo, o tempo de escravo acabou.
Eu vou levar vocês a uma terra de governo. Eu vou colocar vocês numa posição de governo. Vocês vão ter identidade própria. Nunca mais vão viver essa vida de escravo. Mas no tempo de Ezequias, a Páscoa não era mais celebrada. E coincidentemente, o povo estava na posição de escravo mais uma vez. Exilados. Isso é uma forma bonitinha de dizer que eram escravos. Exilados. Uma forma bonitinha de dizer escravos, escravizados mais uma vez. Ezequias decide reabrir a porta do templo, fazer uma faxina e celebrar a Páscoa. Reabrir a porta do templo, fazer uma faxina e celebrar a Páscoa. Reabrir a porta do templo para mim e para você é reabrir o nosso coração para Deus. Voltar ao nosso relacionamento com Deus. Fazer uma faxina, tirar de dentro de nós tudo aquilo que não presta, toda a sujeira que está impedindo Deus agir na sua vida. E aí, volta a celebrar na presença do Senhor, porque a mão de Deus volta a operar novamente sobre a sua vida. Agora, para celebrar a Páscoa, ele também precisava de sacerdote levita. Mas a Bíblia diz, o texto diz que ele não tinha sacerdote levita preparado para realizar um culto ao Senhor. Não tinha gente preparada para prestar um culto ao Senhor. Eram poucos sacerdotes e poucos os levitas. Só que, diante de tudo isso, Ezequias não podia errar. Não tinha mais tempo para erro. Esse culto não poderia ser um culto marcado por uma celebração vazia. Não poderia ser mais um ritual qualquer. Ele entendia que o povo já tinha errado tanto, que mais um erro ia destruir tudo. Não poderia ser um culto baseado no interesse do povo. Esse culto aqui precisava ser um culto de adoração ao Senhor. Esse culto seria um culto que ia mudar o destino de uma nação inteira. Então Ezequias entende que era hora de mudar a sorte daquele povo, que não tinha mais margem para erro. A gente já errou demais, não pode mais errar. Agora é hora de fazer do jeito certo. Só que como ele não tinha sacerdote, não tinha levita preparado para a realização do culto, ele decide adiar o culto. E o que a gente aprende com isso? Que não era para ser uma mera formalidade religiosa. Precisava ser uma celebração em espírito e em verdade. Se ele não adia a celebração, que tinha o dia e o mês certo, o que acontece? Ia ser uma mera celebração vazia, um ritual vazio. Tem data e horário marcado para fazer aquele culto. Mas a presença de Deus, mais uma vez, não ia se manifestar no culto. Sabe o que diz em João 4,24? Deus é Pai. E esse Deus que é Pai, Ele é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não mais uma celebração vazia. Não mais uma celebração vazia, uma mera formalidade religiosa. Agora era tempo de uma busca verdadeira. Era um outro nível de adoração. Era o acesso a uma outra dimensão. Agora era a dimensão do Espírito. Ezequias tinha esse entendimento. A gente vai precisar acessar o coração de Deus. E aqui fica a reflexão para hoje. E aí, nós, eu e você, cristãos, estamos verdadeiramente adorando ao Pai em espírito e em verdade? Nós estamos adorando a Deus porque Ele é Deus ou estamos aqui pelos nossos desejos e vontades? Por que nós estamos reunidos aqui nessa noite? Porque nós queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque nós entendemos que Ele é Pai e merece a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor. Ele merece ser honrado por nós, ser dignificado pelo nosso louvor e pela nossa adoração, ou porque nós temos alguns interesses e queremos viver aquilo que Deus tem nos prometido? Será que a gente está aqui literalmente por Deus ou estamos aqui pelas promessas de Deus? O que nós estamos fazendo aqui nessa noite, para mim e para você, isso é para mim e para você. Qual é a motivação do nosso coração em estar aqui, nessa noite? Viemos aqui porque estamos precisando de algo do Senhor, em caráter de urgência. Agora, se você está chegando hoje pela primeira vez, é novato na fé, deixa eu te falar uma coisa, isso não é pecado não, tá bom? Porque essa é a maneira de você chegar na igreja. Muitos vão chegar porque precisam resolver algum problema, alguma situação da sua vida, que não consegue resolver sozinho e entrega nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, vinde a mim como estás. Mas a Bíblia não diz, permaneça como está para sempre. Pode chegar do jeito que você tiver, rebentado, sujo, bagunçado, mas a partir do momento que você chegar na presença de Deus, Ele bota a tua casa em ordem, Ele promove uma faxina na tua vida, Ele transforma o teu caráter, Ele muda a tua sorte, Ele te favorece, te coloca em posição de honra. Agora mudou.
Agora eu tenho uma vida transformada. Agora eu entendo que o velho homem ficou lá atrás. Que a minha vida antes de Jesus era uma vida, agora é tempo novo. Agora é tempo de transformação, de caráter cristão, agora é mudança de vida. Essa deve ser a verdadeira motivação do nosso coração. Servir a Deus em espírito e em verdade. É necessário subir de nível. Deus está chamando o povo dele para um outro nível, Deus está te chamando para o nível de uma vida dedicada ao altar. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está te chamando para você dedicar a sua vida ao altar. Sabe o que é uma vida dedicada ao altar? É uma vida dedicada na presença do Senhor, onde tudo perde o valor diante da presença dEle. É para esse nível que Deus quer te levar. Aonde você começa a olhar as coisas do natural e você fala assim, olha, isso é bom, isso é legal, isso é bacana, mas isso não tem valor nenhum diante do meu Deus. A Bíblia não diz que Deus é um pai bom e zeloso que quer dar coisas boas aos seus filhos? Sim, Deus ele quer fazer os seus mimos, Deus ele quer te abençoar, Deus ele quer, mas Ele precisa te preparar para receber. Porque Ele sabe que muita gente não tem estrutura e capacidade para ter antes de estar preparado, porque se tiver antes de estar preparado, não permanece. E Deus prefere que você permaneça do jeito que você está, muitas vezes sem crescer, sem se desenvolver, sem ter condição, mas permanece, do que Ele te dá e você se perde. Tudo que Deus quer é te favorecer, tudo que Deus quer é te abençoar, tudo que Deus quer é que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. E Deus está nos preparando para esse tempo. Uma vida dedicada ao altar é viver uma vida na presença de Deus, é literalmente, olha, isso aqui não faz mais sentido para mim. O que faz sentido é uma vida com Deus. A partir dessa vida com Deus, eu construo as outras áreas da minha vida. Uma vida dedicada ao altar é uma vida de coração para o reino. É botar o coração no reino de Deus. Agora, não botar o seu coração por obrigação, porque tem gente que fala, estou de coração, mas na verdade é só obrigação. É por lei, é por medo, ou tem medo da punição. Não, não é isso, é amor. Diga, amor. É restauração da aliança, é resgate dessa espiritualidade vibrante, é se lançar na presença de Deus, como muitos cristãos, né? Falando para os crentes aqui, se lançavam antes, e hoje não tem mais força para ficar 2 minutos orando na presença de Deus. Porque é uma vida tão tomada, é uma vida tão sufocada pelo natural, que não consegue mais resgatar o valor espiritual. É tempo de reacender, acender ou reacender, para uns acender, para outros reacender, a chama do Espírito no nosso coração, no seu coração. Tudo que Jesus quer é o seu coração. Fala para a pessoa do seu lado, Jesus só quer o seu coração, meu filho, minha filha. Tudo que Jesus quer é o seu coração, Ele só quer o seu coração. Mateus 15:8 diz assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Sabe o que acontece aqui? Um povo está honrando a Deus, igreja cheia, templo cheio, muita adoração, mas era adoração da boca para fora. Aí Jesus olha, cadê o coração? Daqui para fora fala, mas Jesus, como conhece, Deus conhece a intenção mais profunda do nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos, até os mais ocultos. Ele sabe o que você vai pensar antes de pensar. Aí Ele diz, está me adorando ali com o lábio, mas o coração está longe, está distante. Aí o texto continua, me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O verso 9, e em vão me adoram. Olha o que Jesus está dizendo, se não tiver coração, a sua adoração é em vão, Ele não recebe. Adoração que é da boca para fora, ai Senhor, aleluia, glória, mas cadê o coração, meu filho? Cadê o amor, cadê o coração? E aí Jesus fala, é em vão, é uma adoração vazia, é uma celebração vazia, não tem energia, não tem espírito, não tem coração e não tem verdade. Não tem espírito, não tem coração e não tem verdade. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios 11:17. A reunião de muitos crentes mais fazem mal do que bem. Tem muito crente que se reúne e essa reunião está fazendo mais mal para a congregação do que bem. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Corrigindo o comportamento inadequado dos cristãos de Corinto durante as suas reuniões. A Bíblia diz que eles se reuniam, mas ao invés de promoverem comunhão e edificação, em vez de ser um corpo que entende o que é um culto de adoração, um culto,
2 principais mandamentos. Ame o seu Deus acima de todas as coisas. Ou seja, eu vim aqui para adorar a Deus. Segundo principal mandamento, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o irmão anda de cara amarrada para o crente do lado, depois vem com a cara lavada ceiar aqui. Tem coisa que eu não posso falar. Irmão que está de cara amarrada com o outro e não perdoa, na hora da ceia vai engasgar. Se eu ver engasgar na hora da ceia, irmão, vai se reconciliar. Está pensando que é a palavra vazia que eu estou falando aqui, né? Vigia, viu? Antes de ceiar, se tiver brigadinho com o irmão, vai pedir perdão. Mas foi ele que pisou no meu pé, pastor. Dá o pé para ele pisar de novo. Pede perdão em nome de Jesus. Ué, foi Jesus que disse. Se der um tapa de um lado, dá outra face. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Senão não dá. Senão a coisa não flui, em nome de Jesus. Aí Paulo diz, se reúnem, mas não tem comunhão, não tem edificação. Eles estavam divididos, eles estavam agindo de forma egoísta. Hoje é dia do que mesmo? Diga, Santa Ceia. Eles agiam de forma egoísta, principalmente na Santa Ceia. Sabe por quê? Porque uns se reuniam só para comer. Aí o texto diz que eles comiam de forma desordenada, sem consideração pelos outros. Sabe aquela pessoa que você chama para comer e não está nem preocupado se vai chegar mais um convidado? Come ali de forma tão maluca. E o próximo? Vai para a casa do Senhor para comer, quero comer. A maneira como vocês estão cultuando, Paulo diz, ao Senhor, ao invés de gerar comunhão e crescimento espiritual, está gerando divisão, egoísmo e desrespeito. Ao invés de ter comunhão, ao invés de ter crescimento, está virando guerra. É por isso que Paulo diz, o culto de vocês está fazendo mais mal do que bem. É melhor parar, aprender e fazer do jeito certo. A maneira como esse povo, na época de Ezequias, estava cultuando, não tinha mais templo, mas eles davam um jeitinho de cultuar. Não estava dando certo. E foi por isso que Ezequias vai lá, reforma tudo, mas ele percebe que fazer um culto naquele momento ainda não ia dar bom. Aí ele faz o quê? Ele muda a data da celebração. Ele fala, vamos preparar primeiro o negócio, depois a gente vai celebrar. Aí o que Ezequias fez? Antes de celebrar, ele ensinou como se celebra. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo de Deus está perecendo por falta de conhecimento. Você está entendendo Ezequias aqui, irmão? Sim ou não? O que ele faz? Ele adiou a Páscoa, porque ele entendeu que o ritual da celebração vazia não mudaria o destino da nação. Ele para tudo para ensinar, do jeito que está, a gente não vai conseguir crescer, não vai desenvolver, vai continuar pior do que está. Ele entende que essa celebração deveria ser além de um ritual. Era necessário resgatar os valores espirituais da nação, para que o povo pudesse voltar a viver debaixo do favor de Deus. Aí olha o que diz aqui, no verso 8. Os nossos antepassados foram infiéis ao nosso Senhor, e por isso a ira de Deus recaiu sobre o povo. Deixa eu te ensinar isso. Que ira é essa? Que ira é essa? Deus se voltou contra o seu povo? Amaldiçoou o povo? Se aliançou com o inimigo? Não, agora não sou mais o seu Deus, agora eu sou Deus do inimigo. Foi isso que Deus fez, sim ou não? Não, gente. A infidelidade do povo fez Deus retirar a sua mão forte e poderosa do meio do povo. Deus tirou a sua presença. Aquele povo caminhava debaixo da mão potente do Senhor. Aquele povo era favorecido por Deus. Sabe o que é um povo favorecido por Deus? Uma pessoa favorecida por Deus você conhece em qualquer lugar. É aquela pessoa que se destaca na sua área de atuação, é aquela pessoa que chega e rapidamente ela é destaque na empresa, ela é destaque no que faz. Está ruim para todo mundo, mas aquela pessoa anda na contramão, o que ela tem de diferente? Está ruim para todo mundo, a crise, e não sei o que lá, e por que essa pessoa só se destaca no que ela faz? Já parou para pensar nisso? Por que está ruim para todo mundo, mas tem uma pessoa que se destaca? Quando nós somos favorecidos por Deus, pode estar ruim para o mundo inteiro, mas quem é favorecido está andando na contramão, sabe por quê? Porque está debaixo da bênção do céu.
Não tem a ver mais com vida terrena, não tem mais a ver com força do braço, não tem mais a ver com capacidade, não tem mais a ver com inteligência. Agora é o favor. Agora é um povo favorecido por Deus. A ira de Deus nada mais foi do que o seguinte: vocês andam em desobediência. Já que estão desobedientes, eu não ando mais com vocês. Foi isso que Deus fez. Deus retirou a presença dele do meio do povo. Falou: já que vocês querem viver do jeito de vocês, então vai, meu filho. É isso que você quer? Vai. É Deus dando instrução, é Deus mostrando o caminho, mas o povo querendo fazer do jeito dele. E aí Deus disse: então tá bom, vai do seu jeito. Se o seu jeito é melhor do que o meu, então faz do seu jeito. Aí o povo só vai entender que o jeito de Deus é melhor, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que você fica metendo o bedelho e querendo fazer da tua vontade? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas você quer fazer do seu jeito. Aí Deus vai falar para você: meu filho, tá bom, você quer fazer do seu jeito? Então vai, meu filho, vai do seu jeito. Vai do seu jeito. Essa foi a ira de Deus. Deus não se aliançou com o povo inimigo, não. Deus só tirou a mão. Deus falou: já que você não quer, então filho, vai do seu jeito. Sabe aquele filho mimado, imaturo? Que o pai está ensinando, está instruindo, está falando: filho, vamos planejar a sua vida e tal. Ah, pai, você é careta, pai. É os crentes de hoje em dia. Ô Deus, está muito careta esses mandamentos aí, está antigo, está ultrapassado. Tem uns irmãos querendo atualizar a Bíblia, nem para atualizar o nariz deles, né? Aí acha que Deus está careta, está cafona, que Deus não sabe mais como fazer. Não, porque agora eu sou moderno. Não, porque agora eu sou da era da tecnologia. O povo mais ignorante de Bíblia é o povo da era da tecnologia. Em vez de usar a tecnologia ao favor, está usando contra. Essa foi a ira de Deus. Rejeição. Deus rejeitou o povo desobediente. Deus retirou a mão. Agora o povo está vulnerável à sua própria sorte. E por isso, mais uma vez na história, eles estavam na condição de escravos. Mais uma vez. A gente vê as intervenções de Deus o tempo inteiro, Deus ir lá e resolvendo, e fazendo, e trazendo o povo em posição de... Aí o povo mais uma vez na condição de escravo. Lembra o ano passado? Qual foi a palavra do ano passado? A palavra do nosso ano? Bitarrom, que significa... Nós estamos falando do homem do Bitarrom aqui. Ezequias, que mesmo diante de um exército inimigo forte e poderoso, não teme as ameaças do inimigo, se coloca em posição de batalha, mas para lutar de maneira diferente. Ele não confiou no seu poderio militar, ele confiou no joelho. A Bíblia diz que diante de um exército inimigo poderoso, diante de ameaças, diante de medo, de dúvida, ele bota o joelho para orar, para chamar a atenção de Deus, para clamar por uma intervenção de Deus. Esse homem, esse mesmo homem, da confiança inabalável no Senhor, ele encontra o livro perdido no templo. Ele encontra o GPS do povo de Deus, a Bíblia, o GPS do povo. Tudo que você precisa para ter uma vida de sucesso está na Bíblia. Só que ele encontra a Bíblia jogada no meio dos escombros. Aí ele lê o livro e decide celebrar a Páscoa. Mas agora não seria mais uma celebração de um rito vazio. Seria uma celebração do jeito certo. Diga: celebração do jeito certo. Ele vai resgatar os valores espirituais do povo de Deus. Ele vai convocar o povo para a celebração. Ele vai unificar os povos. Aí diante dessa convocação, ele chama o povo para se voltar à presença de Deus. Mas agora não é voltar de qualquer jeito, é voltar da maneira correta. A gente está andando errado, os nossos antepassados fizeram errado, agora nós vamos ter que fazer do jeito certo. Sabe qual é a maneira de se voltar da maneira correta para Deus? Diga: qual, pastor? É voltar em humildade e arrependimento. Ele vai chamar esse povo para se humilhar diante de Deus e para se arrepender dos seus pecados. Ele não promete dar isso ou aquilo para o povo adorar a Deus, não. Ele não vai lá fazer promessa vazia. Se a gente se reunir, Deus vai voltar. Não. Ele fala: é tempo de se voltar diante de Deus da maneira correta. Vamos nos humilhar para que Deus volte a operar a nosso favor. E vamos nos arrepender dos nossos pecados.
Mas a mensagem de Ezequias foi ridicularizada por muitos. Aproveitada por uns, ridicularizada por muitos. Muitos ridicularizaram da carta que ele escreveu para os povos. 2 Crônicas, capítulo 30, verso 6 em diante, por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem ao Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel, para que ele volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e os seus irmãos que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, da maneira que eles os deixou em ruínas, conforme vocês estão vendo com seus próprios olhos. Portanto, não sejam obstinados como os seus antepassados. Não sejam obstinados como seus antepassados. Sabe o que significa isso? Para de ser teimoso em nome de Jesus. Não sejam teimosos como seus pais foram. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que Ele consagrou para nós. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês se voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos, terão misericórdia deles, e eles voltarão a essa terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês voltarem para Ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, de Efraim em Manassés até Zebulon, mas o povo zombou deles e expuseram eles ao ridículo. No entanto, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon humilharam-se diante de Deus e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando a eles unidade de pensar, um único pensamento, um único propósito. O povo estava pensando da mesma maneira que o rei estava pensando. O rei tinha dado a ordem, o povo se uniu em pensamento. Se é isso que Deus tem para nós, é isso que nós vamos fazer, unidos no mesmo pensamento, unidos no mesmo propósito. Não era um navegando para lá e o outro para cá, não era um remando para a direita, outro para a esquerda, não, era todo mundo na mesma direção, unidos no mesmo propósito. Para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa da Páscoa. Uns zombaram, mas outros souberam aproveitar. Isso aqui é uma verdade absoluta. No nosso meio tem zombadores. Tem pessoas que zombam da instrução, mas os que sabem aproveitar estão crescendo, estão desenvolvendo, estão vivendo as promessas do Senhor. Para os que souberam aproveitar, o que Deus fez? Uniu eles num só pensamento. Gente, o que é uma casa unida num pensamento? O que é uma casa alinhada em um só pensamento? Um marido e uma mulher alinhados, posicionados, os filhos alinhados, todos no mesmo pensamento. É uma casa de paz, é uma casa de prosperidade. Uma casa desalinhada, cada um faz de um jeito, bagunça, confusão, maldição, desgraça. Uma igreja alinhada no mesmo pensamento é o que Deus precisa para favorecer o povo. Uma igreja alinhada no mesmo propósito é o que o céu precisa para abençoar essa igreja. Unidade de pensamento, sabe o que é isso? Alinhamento espiritual. O povo estava alinhado em espírito, eles estavam alinhados na mesma visão, era o mesmo propósito, era um povo alinhado com a instrução do rei. E sabe o que acontece com o povo alinhado à palavra de Deus? Aquilo que começou em caos terminou em festa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: se você andar alinhado com a palavra de Deus, aquilo que está em crise vai se tornar festa em nome de Jesus. Se você andar alinhado com a palavra de Deus, aquilo que era em crise se torna festa. Se andar alinhado com a palavra de Deus, aquilo que era crise, vira festa, vira alegria. Prova, pastor, vamos para a Bíblia, crente. Eu gosto de Bíblia, eu te falei. Verso 21 em diante. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria, com muito o quê?
Mas o povo não estava exilado, o povo não estava ali desfavorecido, não estava arrebentado? Agora está como o povo, gente? Alegre. Agora eles estão celebrando com alegria. Aí o texto ainda dá os detalhes, durante 7 dias. E diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas, que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias, eles comeram as suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias. A festa estava tão boa que eles falaram, só 7 é pouco, vamos mais 7. Porção dobrada de bênção. Vira para o crente do seu lado e fala, tem porção dobrada de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Aí você fala assim, ó, o segredo é uma vida alinhada com Deus. Alinhou a expectativa aqui, estava alinhadinhos com Deus, todos num só pensamento, porção dobrada. A festa, alegria, 7 mais 7, vamos lá, mais 7 dias. Então Ezequias, rei de Judá, forneceu 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. E os líderes 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram, e toda a assembleia de Judá se regozijava, juntamente com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que haviam se reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo. Agora olha o que acontece. Deus ouviu a oração deles, chegou até o céu, na sua santa habitação. Olha isso aqui, gente, a oração dele chegou ao céu, depois de uma grande reforma no templo, a restauração espiritual, promovida por Ezequias. Eles estavam ali celebrando a Páscoa com muita alegria. Agora tem um povo humilde e quebrantado na presença do Senhor. Agora é um povo humilde e quebrantado. Esse povo humilde e quebrantado está disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí, a mão de Deus voltou a operar no meio do povo. Olha o que diz no capítulo 2 de Crônicas 32. Em diante, foi isso que Ezequias, em todo o reino de Judá, ele fez o que era bom e o que era certo. Em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei dos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso ele prosperou. Ezequias termina a sua jornada debaixo de grande prosperidade. Sabe por que a jornada termina debaixo de grande prosperidade? Por quê, pastor? Porque o coração dele estava no lugar certo. Aquilo que começou em pobreza, em caos, em miséria, em guerra, em secularização de cultura, em crise social, em crise econômica, em crise política, termina em prosperidade e alegria. Vira para o crente do seu lado e fala, se você colocar o seu coração no Senhor, você vai experimentar a alegria e a prosperidade de Deus para a sua vida. Agora pergunta assim, agora é essa pessoa e Deus, pergunta assim para ela, como está o seu coração? Aí continua dizendo, como os que zombam, ou humilde e quebrantado na presença do Senhor. Sabe qual é a grande verdade? Tem muito crente zombando de Deus. Tem muito crente zombando de Deus. A gente acha que só os ímpios, quem está lá fora, que está zombando. Mas tem muito crente dentro da igreja zombando do Senhor. Sabe como? As suas atitudes, os seus movimentos, as suas decisões, tudo isso é motivo de zombaria. A sua vida lá fora, ou ela honra, ou é zombaria ao Senhor. Você que se diz cristão, a maneira como você se comporta fora da igreja, a maneira como você fala, as mesas que você senta, a maneira como você come, a forma como você age e reage nas suas redes sociais, tudo isso pode glorificar
honrar ou ser motivo de zombaria. Nós achamos que zombar ao Senhor é só falar mal do Senhor, é o ímpio pegar ali, como tem no carnaval, né? Pegar Jesus, a imagem de um homem, jogar no chão e fazer aquelas coisas todas e tal. Isso também é zombaria dos ímpios. Mas a afronta maior são os cristãos zombando do Senhor com as suas atitudes, com a sua maneira de falar, com a sua postura no dia a dia. A gente precisa olhar para dentro do nosso coração e ver se precisa de uma faxina. Assim como Ezequias vai restaurar o valor espiritual da nação, ele olha para o coração do povo. Vamos fazer uma faxina aí dentro? A aplicação prática dessa palavra é literalmente essa: restauração espiritual. É hora de voltar a ter um relacionamento de intimidade com Deus. Mas para que as coisas deem certo dessa maneira, quer dizer, dessa vez, precisa fazer as coisas da maneira certa. Ou seja, é necessário você tirar de dentro de você tudo aquilo que está impedindo o agir de Deus na sua vida, de você tirar de dentro de você tudo aquilo que se torna um motivo de zombaria ao Senhor, e aí sim, com o coração limpo, da maneira correta, prestar um culto de adoração ao Senhor. Sabe qual é o chamado para mim e para você? Deus está nos chamando para viver uma vida de humildade e quebrantamento. Deus está nos chamando para restaurar a nossa vida espiritual. É tempo da gente restaurar aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Mais importante do que qualquer coisa que você está pensando ou imaginando nesse momento, é a sua vida espiritual. É a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você faz a coisa certa, do jeito certo, Deus ele apruma e coloca tudo em ordem na sua vida. Ezequias, ele entende que antes de começar qualquer coisa, ele precisava de uma verdadeira restauração. Eu converso com muita gente, eu vejo que as pessoas querem começar relacionamentos, querem construir, querem fazer, querem começar em novas áreas, querem começar ministério, mas deixa eu te dar um conselho de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Antes de você começar qualquer coisa, primeiro, construa a base da sua vida com Deus. A partir dessa base de vida com Deus, aí você começa a construir as outras áreas da sua vida. Se você quiser ter uma vida de paz e prosperidade, quiser viver as bênçãos do Senhor, escuta com muita atenção e com muito carinho essa instrução que eu estou te dando nessa noite. Constrói uma vida com uma base certa. Na base certa. A nossa vida com Deus é como uma construção. Quem aqui já teve a oportunidade de construir uma casa do zero? Poucas pessoas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Deus vai te dar a oportunidade de construir a casa dos seus sonhos. Amém ou não amém? Para que você possa experimentar o construir. Quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa preparar uma boa base. Muita gente não dá valor à base. Muita gente afobada, ansiosa, vai construindo, vai botando os tijolos, porque quer ver os tijolos, quero ver o teto, quero ver o telhado, quero ver o porcelanato, quero ver a pia, quero ver a torneira. Aí, depois que a casa está construída, bonitinha, linda e acabada, vem a primeira tempestade, começa a aparecer as rachaduras, o terreno dilata, aí dá um problema. É essa construção que Jesus está nos ensinando. Que antes de você construir qualquer coisa na tua vida, você precisa de uma base. Você precisa de um alicerce firme e forte na presença do Senhor. Um relacionamento, um casamento, tudo que você for construir, tudo. A base. A rocha firme e forte é Jesus Cristo. Aí quando a gente investe na base, a obra é bem sucedida. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você investe na base, a obra é um sucesso. Mas tem uma base, essa obra tende a fracassar. E não é por falta de aviso, porque o próprio Jesus diz, a tempestade vai vir, para o justo e para o ímpio. A diferença se dá literalmente na base a qual essa casa foi construída. Se é uma casa construída na areia, a hora que a tempestade vier, derruba tudo. Mas se é construída sobre a rocha,
A hora que a tempestade vier, a casa permanece de pé. Que o Espírito Santo de Deus venha abrir o nosso entendimento, em nome de Jesus. E que nós possamos entender que nós temos que, em primeiro lugar nas nossas vidas, priorizar o nosso relacionamento com Deus. Em primeiro lugar nas nossas vidas, restaurar a nossa vida espiritual na presença de Deus. Que as nossas primeiras atitudes sejam de promover uma verdadeira faxina na nossa vida, realinhar o nosso caminho na presença do Senhor e restaurar a nossa vida espiritual. É tempo da gente olhar com muito carinho para a nossa vida espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado, é tempo de você olhar com muito carinho para a sua vida espiritual. É tempo de restaurar o seu altar de adoração com Deus. Olhar com muito carinho para a sua vida espiritual. Essa é a reflexão de hoje. É tempo de você olhar com muito carinho para aquilo que mais importa na sua vida. É tempo de restaurar o altar da adoração. É tempo de começar a ter um compromisso ainda maior com o Senhor. De começar a viver uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida consagrada ao Senhor. Estabelecer prioridades no Senhor. Que as primícias da sua vida, que os primeiros passos da sua vida, o rei Ezequias, o primeiro passo dele foi restauração espiritual. O primeiro passo determinou o futuro de sucesso do reinado de Ezequias. O primeiro passo de Ezequias foi restaurar a aliança com Deus, entre Deus e o seu povo. E esse primeiro passo reverberou lá na frente, trazendo um tempo de alegria e de prosperidade. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença nessa noite. E nós oramos, Senhor, e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós reconhecemos, ó Deus, que o Teu chamado para a Tua igreja, Senhor, para o Teu povo, é restauração, é que nós possamos restaurar, Senhor, o altar da adoração. É tempo da gente valorizar aquilo que mais importa, Senhor, em nossas vidas. É tempo da gente colocar a nossa força, empregar a nossa força, Senhor, na nossa vida espiritual. Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, no Teu operar, no Teu agir. Eu creio, Senhor, na Tua bondade e na Tua misericórdia. Eu quero declarar, Senhor, sobre o Teu povo nessa noite. É tempo de viver as promessas de Deus, é tempo de viver o favor de Deus, é tempo de conhecer a mão forte de Deus sobre as nossas vidas. Deus está querendo operar sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E não podemos nós mesmos ser as pedras de tropeço. Espírito Santo de Deus, estabelece um novo tempo, Senhor, com o Teu povo. Acende, Senhor, a chama do Espírito no coração do Teu povo, Senhor. Promove, Espírito Santo. Promove uma faxina dentro de nós nessa noite, Pai. Que nós possamos, ó Deus, jogar para fora tudo aquilo que não presta, Senhor. Que nós possamos lançar fora toda a sujeira, Senhor, da carne. A sujeira que tem nos contaminado, que tem nos acorrentado numa vida de prazeres. Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, o Teu poder e a Tua graça sobre o Teu povo, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, a começar da maneira certa, a recomeçar da maneira certa. Nos ensina, Senhor, a estabelecer a prioridade certa. Eu quero declarar que nesse momento nenhum demônio do inferno, nenhuma entidade maligna tem o poder para acorrentar, aprisionar o pensamento do povo. Deus, em nome de Jesus, eu sei que enquanto a Tua palavra é pregada, existe uma grande batalha espiritual. Existe nesse momento uma ambiência espiritual tentando desalinhar o Teu povo da Tua vontade, mas eu declaro, é tempo de alinhamento, é tempo de conexão com Deus, é tempo de restauração da aliança, e nada vai roubar o povo de Deus da presença de Deus, nada vai roubar a presença do nosso Deus sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, visita o Teu povo nessa noite, Espírito Santo. Visita o Teu povo nessa noite, Espírito Santo.
Eu sinto um grande chamado da parte do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. E eu percebo a visitação do Espírito Santo em nosso meio, confortando os nossos corações e trazendo para nós aquilo que mais importa, trazendo para nós o entendimento daquilo que realmente é importante. Uma vida aliançada com o Senhor, uma vida conectada com Deus. É tempo de restaurar as nossas alianças com o Pai. É tempo de entregarmos a nossa vida e o controle das nossas vidas na mão do Senhor. É tempo de viver as promessas de Deus. Eu percebo o Espírito Santo se movimentando em nosso meio e quebrantando ali corações e trazendo um grande movimento sobre a nossa igreja, e é chegado o tempo de Deus na vida de muita gente. E eu quero declarar que nada vai impedir o povo de Deus de viver a vida debaixo do favor de Deus. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença, Pai. Nós nos humilhamos diante da Tua mão potente, Pai, e pedimos, Senhor, com humildade de coração, derrama o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Não nos rejeite como povo, Espírito Santo. Devolva a nossa identidade espiritual, em nome de Jesus. Devolva, Senhor, a nossa identidade de filho. Dê a nós, Senhor, posição de governo nessa terra, para que nós possamos glorificar ao Teu nome, Pai. Senhor, é no nome de Jesus que nós declaramos, ó Deus, a Tua presença vale mais do que tudo em nosso meio, Pai. A Tua presença vale mais do que tudo em nosso meio, Pai. Antes de qualquer decisão, que nós possamos, Senhor, restaurar o altar de adoração. Que nós possamos viver uma vida de humildade e quebrantamento, colocando no centro da nossa vida o reino de Deus. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus, com todo o Seu amor, com a Tua graça e com a Tua bondade. Nos ensina, Senhor, a construir sobre essa base tão importante chamada Jesus Cristo. Jesus é a base das nossas vidas. E nós declaramos como igreja, Senhor, que nós vamos construir a nossa vida em Cristo. Nós vamos buscar em primeiro lugar o Teu reino. E nós cremos, Pai, que tudo aquilo que para nós hoje é tão importante vai ser acrescentado de uma maneira tão simples, vai ser acrescentado de uma forma tão natural, porque debaixo do entendimento e da motivação certa, um coração quebrantado, um coração alinhado com a Tua vontade, Espírito Santo, um coração alinhado com a Tua vontade vai nos fazer experimentar algo que nós nunca pensamos ou imaginamos em experimentar. Eu posso ver aos olhos da fé um tempo de muitas bênçãos, um tempo de paz e de prosperidade, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Se coloque de pé em nome de Jesus.